Estamos de volta com o Happy Hour nesse terceiro e último bloco. Antes de mais nada, a gente quer falar sobre a revista Prêmio Magazine, que já está nas bancas. Essa é a nova edição agora, tá? A mais recente edição, que vem aí cheia de novidades. Editada, sabe por quem? Pela Fernanda Queiroga. Fernandinha Queiroga e pelo Paulo Germano, estreando, inclusive, na edição da Prêmio. Muito bacana, tá linda a revista, cheia de novidades. Mais um produto muito interessante do sistema. Do Sistema Correio, tá todo mundo de parabéns. Se você quer ficar por dentro da High Society, como é? Também. Você aproveita e confere aí as novidades da Prêmio Magazine. Tem várias dicas. Tem inclusive um texto aqui da Vanessa Braz, da nossa colega aqui, falando sobre esporte, a matéria com a mãe do Caio Márcio. Muito interessante, então tá imperdível. Confere aí Prêmio Magazine. Mas o nosso convidado de hoje é o Alisson Vilela. Pois é, o Alisson que já mostrou aqui o seu talento, tá mostrando o seu talento, mas também tá mostrando o seu preparo. E exatamente é sobre isso que eu queria te perguntar o seguinte: quem é que escreve teus sketches? Você mesmo que vai lá, se senta? O stand-up comedy é uma comédia completamente autoral, né? Você senta, você rala para fazer o seu texto e você leva lá pro palco. Então, é tudo a mesma... Você decora ou uma coisa puxa a outra? Eu não sei se eu chamo isso de decorar. Sim, no sentido de que o texto vai pro palco já planejado, sim. Claro que a gente improvisa na hora algumas coisas, mas o show não é essencialmente improvisado. O show é essencialmente você tem uma linha feito. Você tem uma linha de atuação. E você brinca com o público também? Fala alguma coisa? Sim, dependendo da situação. Tipo assim, aqui no estúdio a gente tem algumas pessoas atrás das câmeras, né? Tem a nossa produtora, tem o nosso assistente de estúdio, tem o nosso operador TP. Então, se por acaso, vamos dizer que aqui é seu público, né? Aqui nesse boteco, animado. Vamos aplaudir aqui o nosso Alisson. Então, como tem gente? Obrigado. Então, se você fosse interagir... Aê, Marrom, valeu! Então, se interagir com o nosso público, aí o que você ia fazer? Geralmente... Peguei pesado com você. Muito. Nossa, olha que me pegou de surpresa aqui. Olha, normalmente a interação com o público, ela depende de vários fatores. Um deles é o seguinte: se você pode falar uma pergunta para introduzir. Eu vou falar sobre... Eu tô em outra cidade e eu vou falar sobre o fato de eu ser paraibano, lá em São Paulo. Tem algum paraibano? Pergunta, você é de onde e tal. Isso é interação meio que só para introduzir. Mas tem outros tipos de interação, que é quando alguém ri atrasado, você não ignora. Às vezes, quando alguém ri atrasado, eu falo, ela entendeu agora a piada, dá e joga a primeira do show inteiro. Ai, meu Deus. Eu brinco. Agora, as interações que eu mais... Eu também teve uma que eu falei, que tinha um grupo de adolescentes. E eu falei sobre assuntos muito relacionados com adolescentes que eu não vou mencionar aqui. E eu brinquei muito com eles. Mas por que você não vai... É pesado, né? É pesado? Quer que eu fale mesmo? Não, mas adolescente é uma coisa tão bonita, né? Lembra que o Dr. Uma fase da vida tão bacana. Eu falei de prazer solitário, então. Aí eu falei, vocês entendem bem disso. Aí os caras, um menino apontou pro amigo, eu falei, não aponta não, que tu também, velho. Tu tem uns 15 anos, velho. É só o que tu faz aí. Agora, o que eu mais gosto de fazer é quando alguém começa a atrapalhar o show. Eu adoro, porque as pessoas pensam que ficar falando no meio do show ajuda. Não ajuda. E aí, você não pode dar um corte no cara de primeira, porque a plateia vai ficar chateada com você. Você espera primeiro a plateia ficar chateada com o cara, pra quando você der o corte, todo mundo dizer, ainda bem, finalmente falou. E aí acontece, teve um cara que, um bêbado uma vez no show, ficou falando, fazendo piadinha no meio. Aí eu falei, amigão, vem cá, tu faz piada, né? Faz. Eu falei, parabéns, viu? A diferença é a seguinte, eu ganho e você paga pra fazer piada, né? E aí aplaudiram, o pessoal tava... E várias coisas assim, o pessoal interrompe, você joga por cima. Sabe o que eu acho? Que o humor do stand-up comedy tá na seriedade. Quando a pessoa fala as coisas com a maior seriedade do mundo, e aí é que você acha que é muito engraçado. Você tem... Às vezes são coisas absurdas que você fala como se fosse... naturais. Eu dando essa explicação antes até meio que está um pouco o exemplo que eu vou dar, mas por exemplo, eu tô falando assim que, por exemplo, hoje em dia o acesso o sexo está mais fácil do que antigamente, muito mais fácil. Eu tava falando com uma amiga minha, perguntei pra ela, perguntei pra essa minha amiga, o que você acha do sexo hoje? Ela falou, boa ideia, passa lá em casa hoje às 10. O acesso tá mais fácil. E aí, pronto, você falou de seriedade. Não, o negócio tá sério. Você vê...
Você vê que nessa sério, viu? E você vê que nessa fase eu falo um negócio que a resposta é absurda, mas o tom que eu tô falando é como se fosse algo totalmente normal. Exatamente. Eu acho que aí é que reside a graça do stand-up comedy, né? Tem uns técnicas, né? São? Sim. Você falou que vai na Ana Hickman. Fora a Ana Hickman, você tem alguma coisa agendada por aí ou não? Não, a gente tem shows assim de bar. Lá no Recife a gente faz os Insanos. É onde mais tem, onde eu mais faço show. Toda semana eu tô em Recife. Fazendo no bar no Manhattan lá na terça-feira. Manhattan dos Garçons Cantores? Isso, é lá mesmo. E aqui em João Pessoa a gente faz muito no Edinaldo do Egito. Só que aí a gente não tem uma periodicidade certa. Certinho. Toda semana João Pessoa é um pouco mais Mas difícil, você o público é menor, né? Você é paraibano. Paraibano, João Você João falou Pessoa. assim que às vezes você diz assim, pois é, eu sou paraibano. Ninguém lá no Rio ou em São Paulo chega assim, não, tu é Paraíba, assim, discriminou você como Paraíba ou só chamam que você é paraibano mesmo? Não, eu acho assim, as pessoas tiram onda, zoam, sabe? Mas eu acho que a característica principal que o comediante tem que ter é saber se zoar, porque se o cara não aceitar a zoação com ele mesmo, que moral ele tem pra fazer piada? Então, eu vejo assim, as pessoas tiram onda com a Paraíba e eu dou risada, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar acima disso. É lógico. E a gente tem que ser o primeiro a se zoar. Porque aí a gente abre um precedente pros outros pra eles ouvirem tudo que a gente tem pra falar. Você imagina se os gaúchos fossem se irritar com o que falam dos gaúchos por aí, viu? Mas teve um gaúcho que me... gaúchos? Teve um gaúcho que me xingou muito. O que é que falam dos cariocas? Não, os cariocas só falam que são charmosos, que são inteligentes. Os cariocas, que são maconheiros. O pessoal fala isso aí. O pessoal fala. Adorei. E dos mas mineiros? Do mineiro, mineirinho é povo tão bonzinho que a gente não fala nunca Sim, nada. pelo menos pelas beiradas, Mas sabe? assim, isso que você falou de discriminação, eu acho interessante porque é o seguinte, a gente vive hoje no mundo, desculpa se eu me prolongar, você me avisa. Certo, tá bom. A Daqui gente... pra 6h30, 15 pra meia-noite, a gente acaba. Maravilha, tô adorando isso aqui. A gente vive hoje num mundo em que se quer acabar o preconceito amordaçando e não dialogando. Então você fala uma piada, eu não estou dizendo que falar coisas preconceituosas é legal. Sim. Eu estou falando que todas as pessoas deveriam ter o direito de dizer o que quisessem. E quem se ofender tem o direito de responder. E não colocar na justiça e gente ser presa e tal. A gente está vivendo a censura hoje. Não, mas peraí. Hoje eu acho também. Mas peraí, deixa eu defender. Defenda. O cara vem pra uma rede de televisão nacional. Aí, né, vai falar do Abelardo Jurema. Sim. Que é um caba safado. Mas isso é uma ofensa. Ele tá Isso aí é falando uma... então tá. nominal, ele tá falando do ponto de vista genérico. Por exemplo, Conceitual. por exemplo, o que foi que eu pensei na hora que você falou isso? A história lá da Vanessa Camargo. Sim, olha, é o seguinte, foi altamente desproporcional você afastar uma pessoa de um programa de TV por causa disso. Digamos assim, você chega e fala... Mas aí foi uma decisão da empresa. Hoje criou-se isso que você falou aí. Não foi o poder público. Isso que você falou, qualquer coisa. Eu tenho um amigo meu, que o nome dele é Jorge Negão, ele é preto retinto. Pô, hoje você vai chamar o Jorge Negão de Jorge afrodescendente? Não existe. Eu acho que você ser negro, você ser amarelo, você branco, isso não há ofensa nisso, você tá entendendo? Exato. Ele mesmo fica numa situação embaraçosa, que ele gosta de ser chamado de Jorge Negão. Pois é, eu tenho um amigo que a gente chama Negão mesmo. Ele é assim que... Eu acho assim que existe realmente um movimento de calar a boca. Eu acho que a gente deve sim combater o preconceito, mas não é com censura, é o que está acontecendo. Você está sendo proibido de dizer essas coisas, você é preso se dizer essas coisas, e a pessoa que é presa porque disse uma coisa não vai mudar de ideia. Aquela escolinha do professor Raimundo, se ele falasse hoje em dia, aquela escolinha não ia nem pro Eu ar. acho que o melhor de tudo é o bom senso, tanto de uma parte como de outra. Sim, eu sei, eu concordo com isso, mas eu acho que todo mundo deveria ter o direito de expressar o que pensa. E se for repulsivo, que alguém responda e diga isso foi repulsivo, sabe? Não que o cara... E não que o poder público proíba a pessoa de falar. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que tem... não sei. É bom, mas é mais ou menos mas por aí. enfim, tá? Bom. O tempo tá estourado. Você acaba o nosso diretor, ele tá vendo? estourado. Porque eu não tô ouvindo nada aqui nesse negócio, não. Que negócio? Não tem nada, não. Não tem nada aí, não, Esse gente. ponto aqui, Ai, meu Deus. Ele conta tudo. Bom, o negócio é o seguinte. Bom, mas essa valeu a quarta-feira o conversa. nosso happy hour Foi maravilha. Olha, terminou vamos Adorei, fazer adorei o clima. um brinde aos humoristas do Brasil, ao Alisson. Boa Esse chopp, sorte. cuidado que o chopp é muito gelado. Tudo de bom.
E é isso, eu vou Happy dirigir Hour já. dessa quarta-feira, véspera de feriado, vai ficando por aqui, Avelar. Pois é, eu queria deixar um super beijo pra vocês. Dizer que, embora seja feriado amanhã, pra gente não tem seriado, não. A gente tá aqui no Happy Hour, vocês fiquem de olho e vêm se encontrar com a gente aqui. É verdade. Olha, você fica agora com o programa 10 minutos, logo após tudo, mas eu disse tudo sobre esportes com Rede Futebol Clube, Ivo Marques, Paulinho Neto. A gente vai ficando por aqui até amanhã. Tchau. Valeu, tchau.